Fala, meus caiporas! Tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 27 de novembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? E também não se esqueçam, temos o nosso canal no WhatsApp. O link está aqui no topo dos comentários, com o link da nossa planilha com os resultados de todos os nossos palpites. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, temporada! Vamos começar nossas análises aqui então? Separei over 1,5 gols para Dnipro versus Chernomorets. Por que eu separei este mercado? O Dnipro tem 54% de probabilidade de vitória para esta partida e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chernomorets tem 61%. No histórico são 5 jogos e 5 vitórias do Dnipro e a média de gols é de 5 gols entre as duas equipes. Em séries, as duas equipes não têm empates e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Dnipro, uma partida e tivemos over 1,5 gols. Último jogo no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Próxima partida, Broma Podkarna versus o Skatens. Separei over meio gol no primeiro tempo para esta partida. A probabilidade de vitória para o Broma é de 69% jogando em casa e o Skatens tem 13%. Na forma recente, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Broma e o Skatens tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Broma e 3 para o Skatens, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Broma Podkarna vem vencendo nos últimos 3 jogos, e nos últimos gols das duas equipes temos over meio gol no primeiro tempo, na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Silkeborg versus Midtjylland. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Midtjylland tem 40% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, e na forma recente tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Silkeborg tem 67%. No histórico são 14 vitórias do Silkeborg, 10 empates e 32 vitórias para o Midtjylland. E a média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Midtjylland não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Silkeborg, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, AEK Larnaca versus a Limassol. Separei over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o AEK Larnaca é de 65%. E verificando os últimos 9 jogos, ele tem 61% de aproveitamento. O Limassol tem 28%. No histórico, são 17 vitórias para o AEK Larnaca, 17 empates e 16 para o Limassol. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Limassol vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Lokomotiv Sofia versus Levski Sofia. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Levski Sofia, jogando fora de casa, ele tem 67% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Lokomotiv tem 44% de aproveitamento. No histórico são 19 vitórias para o Levski, 5 empates e 7 vitórias para o Lokomotiv. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, o Lokomotiv não vem vencendo nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Verificando na casa do Lokomotiv, over 1,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Partizan Tirana versus Dinamo Tirana. Separei under 3,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Partizan Tirana é de 57%. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dinamo Tirana tem 61%.
No histórico, são 9 jogos, 6 vitórias do Partizani e 3 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Partizani tem 7 jogos marcando gols. Temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Benevento Calcio versus Nova Monterose. Separei under 3,5 gols para essa partida também. A probabilidade de vitória para o Benevento é de 66%. E, na forma recente, ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Monterose tem 28%. No histórico, uma partida disputada que foi 1-1. E em séries, o Monterose vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para as partidas nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, o Malik versus Al-Ittihad Jeddah. Separei over 2,5 gols para essa partida. No histórico, uma partida disputada entre as duas equipes que foi 3-0 para o Al-Ittihad. Em séries, o Malik ele tem 5 jogos que não empata. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, acredito que para as partidas nós teremos um over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, Al-Nassr versus Persepolis. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Próxima partida é Al-Nassr versus Persepolis. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. O Al-Nassr tem 73% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Persepolis tem 61%. Em séries, o Al-Nassr vem vencendo 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Girona versus Atlético de Bilbao. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e Girona tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Bilbao tem 67%. Em séries, as duas equipes vêm vencendo e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Girona, over 1,5 gols nas 3 partidas disputadas. Nos últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima e última partida, Goiás versus Cruzeiro. Separei um handicap mais 2 para o Cruzeiro nesta partida. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Cruzeiro tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goiás tem 33%. No histórico, são 11 partidas para o Cruzeiro, 5 empates e 9 vitórias para o Goiás. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Goiás vem marcando nos últimos 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, não temos vitória do Goiás com mais de 2 gols de diferença. Nos últimos jogos no campeonato, temos jogos que não ultrapassam mais de 2 gols de diferença na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um handicap mais 2 para o Cruzeiro. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para Silkeborg versus Midtjylland, over meio gol no primeiro tempo para Ludogorets versus Slavia Sofia, over meio gol no primeiro tempo para Al-Nassr versus Persepolis, over 1,5 gols para Girona versus Atlético de Bilbao e handicap mais 2 para fora no jogo de Goiás versus Cruzeiro. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e valeu!